Bom, então, meu nome é Emiliano, eu sou professor de Química e também sou autor de livros da Editora Moderna. E o senhor, seu Luiz? Eu sou o seu Lula, eu sou o original, Luiz Fernando Pereira, mais conhecido como Lula. Nos livros é o Pereira. Somos, será que eu vou fazer certo? Não, ao contrário. Quemelo, o gaúcho dos Pampas, e eu sou Pereira. Nos livros que aparecem, às vezes aparece Ciscato, que hoje não faz mais parte da equipe, e Prote, que é a Patrícia, que com certeza ia falar, eu tenho vergonha, eu não vou participar, então Prote não está aqui. Só falta ela aparecer aí, ia ser legal se ela aparecesse aqui. Uhum. Somos professores de Química há muito tempo, eu, principalmente, há muito tempo, e a gente achou uma boa fazer essa live. O Emiliano vai meio liderar aqui, hein, gente? Por dois motivos principais, né, Emiliano? Falar bem pouquinho do grupo aí do Facebook, que a gente vê muitos professores que não sabem como funciona a questão do livro didático nas escolas, na rede pública, na rede privada, e aproveitar e mostrar para vocês o nosso trabalho, fazer um trabalho de divulgação do nosso material. A gente andou vendo muita discussão sobre os livros didáticos na página do Facebook, e para nosso estranhamento, mais ou menos, a gente percebeu que pouquíssimos conhecem o nosso livro. E a gente já não é mais novato, né, Emiliano? Apesar de você ser muito jovem, nós não somos mais novatos. Eu comecei meu primeiro livro, Planeta Química, que está por aqui na minha estante. Vou até pegar o Planeta aqui. Peraí, vou mostrar. Eu acho que ele é de 2005. Tudo começou com isso aqui, ó. Emiliano ainda não participou, porque o Emiliano estava no berço. Na época ele ainda mamava. Mais ou menos. Deixa eu ver que ano que é. Eu não sei que ano que é. Eu acho que é mais ou menos 2007. Não vou achar o ano aqui, não. 2008, é. Planeta foi o começo de tudo. O livro que mais, de todos que eu fiz, ainda faz sucesso. A gente vai conversar sobre isso, por que ele faz sucesso, apesar de ele não estar mais em catálogo. E foi, de todos os meus livros, o que mais rendeu. Em todos os sentidos. Da editora Ática, de quem eu reclamava. Vou falar sobre isso. Bom, pessoal, então a gente queria começar essa live falando um pouquinho e esclarecendo algumas coisas, porque a gente percebeu ao longo dessas divulgações que os professores, alguns têm uma dificuldade de entender como é que funciona a questão dos livros. Porque, por exemplo, o professor de escola pública, ele só pode adotar um livro se esse livro passar, né, for aprovado no Programa Nacional do Livro Didático, que é mais conhecido pela sigla PNLD. Então, inclusive, nós temos uma coleção aprovada pelo PNLD, o último, 2018, que é o que o Luiz está mostrando agora. Né, somos 2 autores dessa coleção. E esse livro, sim, pode ser adotado nas escolas públicas. Porém, a gente tem outras coleções. Nós temos a primeira coleção, ó, Luiz, essa coleção é a mais atual, que é o Princípios e Aplicações, que vai... Eu não peguei. Opa! Essa é a primeira coleção, que inclusive eu coloquei na página do grupo aqui os capítulos inteiros, né, à disposição para os professores avaliarem. É um livro seriado, né, 3 volumes. E a gente tem a nova coleção, que é a Princípios e Aplicações, que no final dessa live a gente vai sortear uma coleção. Então as regras ali foram postadas. Espero que você seja o ganhador. Bom, o negócio legal, você pegando o gancho, Emiliano, é falar, porque a gente vê frequentemente essa pergunta, né? Pessoal da rede pública, mas eu queria esse livro ou outro livro qualquer. E às vezes a gente recebe mensagem até ofensiva a nós mesmos, de por que vocês não... Gente, não pode. É uma regra do governo. Os livros, o último PNLD que nós passamos, esse daqui, obedece 1 bilhão, já que estamos entre químicos, obedece um molde de regras. Teve quase 20 coleções, se não me engano, que se inscreveram. Passaram 5
Na repescagem, uma sexta coleção passou, e o professor da rede pública só pode usar o livro aprovado pelo MEC, que passa por uma avaliação criteriosíssima. Então, às vezes o pessoal reclama, fala, mas eu quero usar o livro tal. Gente, vocês só podem usar a rede pública os livros aprovados, e na última foram apenas 6. A esmagadora maioria é reprovada. Vou contar uma historinha interessante para vocês. O Planeta Química, esse meu livro aqui, de 2008, o pessoal da editora quis inscrever num PNLD. Eu já tinha uma certa experiência, até falei, gente, quer inscrever? Inscreve, mas não vai passar nunca, porque eu conheço os parâmetros de avaliação. Ah, mas se passar, como ele é tradicional, ele é um livro bem conteudista, tá? Ele é um livro que é de química mesmo, conteudista de química, com exercícios bons, umas listas gigantes. Ele fez um sucesso de vendas, esse livro. Ele chegou a ter 6% do mercado, o que é muito para um autor muito novo na época. Esse livro aqui, gente, é engraçado, ele não passou. Ele foi inscrito no PNLD, sorte minha, que eu avisei a editora antes, falei, ó, não tem chance, não vai passar, ele não passou, mas se você lê, a gente recebe uma avaliação, né, um relatório, ou de aprovação ou de não aprovação. O relatório não faz o menor sentido, da primeira à última linha, ele não faz o menor sentido. Há erros químicos gravíssimos no relatório, mas percebe-se claramente que ali o avaliador tinha que excluir o livro, porque existe uma linha pedagógica. Isso é uma coisa que eu não concordo, eu estava até conversando com o Emiliano agora há pouco, eu sempre conversei com alguém que é desse grupo, não sei se vai ter tempo de passar por aqui, que é o Marcelo Pulido, que era o meu editor na época, hoje tem livros dele. Sempre conversei sobre isso, que eu acho errado, essa imposição que o MEC faz. O livro tem que ter essa linha pedagógica aqui. Se não for essa linha, não passa. Eu acho que um livro só poderia ser excluído se ele tivesse erros conceituais, mas não é isso que ocorre. O livro tem uma linha pedagógica muito clara, que eu sei qual é. Então, na hora que, por um erro de decisão minha, eu troquei de editora, mas essa história é muito longa, não vou contar aqui. A gente trocou de editora, mas eu sabia o caminho. E aí o Emiliano já estava entrando na jogada, eu falei, Emiliano, vamos fazer isso aqui que o livro passa, que esse aqui que eu considero mesmo, de verdade, uma obra de arte da química. Eu me considero um artista da química. Esse livro é lindo, exatamente o que o país precisa. Exatamente. O que ele tem? Tem texto de abertura, contextualização verdadeira, que o que tem de contextualização fake, interdisciplinaridade verdadeira, mas ele tem texto. Qual era a principal crítica, Emiliano? Lembra que quando esse livro começou a chegar nas escolas? Os professores olhavam o livro, nossa, lindo, mas tem muito texto, o aluno não vai ler. Só que, o aluno não gosta de ler. Aí fica difícil, né? Fica difícil, né, gente? Esse aqui, um dos maiores textos que eu tenho maior orgulho, será que eu acho rápido? É o texto de abertura do capítulo de equilíbrios químicos, que foi para uma avaliação pré-MEC, dentro da USP, no GPEC, e que veio lotada de elogios, dizendo que era brilhante. Só que, olha o absurdo, gente. Tem que ler 1, 2... É o contrário, é espelhado, é difícil, né? E 3 páginas. Tem 3 páginas para ler. Com gráficos, com interdisciplinaridade. Aqui aparece geografia, aparece história, questões de interpretação, né? Aquela coisa bem tradicional, nesse livro não tem. Então, ele acabou... É o caso clássico do campeão de crítica, né, Emiliano? O Emiliano que é especialista nisso. Ele fuça na internet e esse livro é extremamente elogiado pelos especialistas na área de educação em química. Sim. Mas o professor mais tradicional fala, não gostei. Mas para isso a gente tem, um dos objetivos dessa live, falar para vocês, nós temos um livro versão tradicional, só que ele não é divulgado.
Mas agora a gente mesmo divulga, né? Fala aí, Emílio. É importante deixar claro, então, que o PNLD ele tem critérios via edital. Então, por exemplo, até o número de páginas é definido previamente pelo edital. Então, por exemplo, o último PNLD foram 288 páginas. O nosso livro tem 288 páginas. Que, aliás, foi fácil, né, para fazer chegar em 288. Moleza. É fácil. E a gente tem que fazer algumas opções. Então, alguns conteúdos eventualmente foram cortados, por exemplo, números quânticos. Você não vai ter números quânticos nesse livro. Mas também, se tivesse, importante falar, né, Emiliano? Se botar, também não passa. Exato. A gente tem um livro só que põe números quânticos ali, consegue criar uma coisa. Assim, eu não vou evitar citar o nome dos autores, que o pessoal pode achar crítica e tal, é desagradável. Hoje mesmo alguém colocou alguma postagem um pouco ofensiva no grupo dos professores de Química. Por exemplo, o pessoal do Ser Protagonista, todos meus conterrâneos de USP, todos meus contemporâneos de USP, eu conheço quase todo mundo ali, tudo amigo meu. A Vera Novaes foi minha professora, eu falo com ela cotidianamente, eles acham que existe uma rixa que não existe de modo algum, mas eu esqueci porque eu estava falando isso. Fala aí, Emiliano. Então, existe todo um edital, uma especificação, e esse livro ele passa por uma comissão de professores universitários. Então, o último PNLD foi assim. Então, teve um grupo de professores universitários, especialistas, cada um na sua área, fez a avaliação dos livros e aprovou eles ou não. Então, a gente teve na Química um índice de aprovação super baixo, como o Luiz falou. Tivemos várias coleções inscritas, mas os livros clássicos, os tradicionais, que os professores gostam, esses faz tempo que não passam. Não passa. Eles têm uma imposição pedagógica muito clara. E eu estava falando porque eu comentei, estava falando de números quânticos, né? Mas mesmo que a gente tivesse espaço, a gente não colocaria. Porque Sim. Aí entra a questão do autor, é isso que diferencia uma coleção da outra, né? É óbvio, gente, quando eu dou palestra para professores, muitas vezes essa é a hora que você vê os olhares fulminantes, assim. Eu acho um absurdo, absolutamente desnecessário, você trabalhar com números quânticos para um aluno, ainda mais no primeiro ano do médio, um aluno de 15 anos, você quer fazer ele odiar química para sempre? Começa com números quânticos. Toda criança, gente, como diria, como é que era? O Carl Sagan, né? Eu adoro essa frase. Uma das frases das minhas preferidas. Toda criança, eu tenho um filhinho de 6 anos e eu percebo isso claramente. Toda criança é um cientista em potencial. Sim. A escola se encarrega de tirar isso dela. Sabe qual é o jeito de tirar isso da criança? Quando ela tinha 15 anos, ela entra no ensino médio, vamos fazer uns experimentos. Mano, vamos estudar números quânticos. Gente, se alguém me disser aqui, a não ser que o Antônio Florencio esteja aqui, se alguém aqui me disser que entendeu o que é um número quântico, é mentira. Você não entende? Eu não entendi. Eu assisti a aulas muito boas do professor Toma ali na USP. O que é exatamente um número quântico secundário? O que exatamente é... A gente sabe as definições, a gente lê ali o que é um orbital, o spin, roda assim, roda assado. Você entendeu? Em algum momento você precisou mesmo disso, a não ser que você seja um pesquisador da área? Olha, eu preparo alunos para o vestibular da FUVEST, sem dúvida um dos mais difíceis do país, sem citar números quânticos há 20 anos. E não me faz a menor falta. Eu lembro de uma palestra que uma vez um professor me falou que ele não conseguiria dar química orgânica sem hibridação. Para mim não faz sentido. Falou, olha, eu não acho isso. Eu vejo essas discussões no grupo, a gente vai cruzando as coisas, né? Nossa coleção, o nosso trabalho e o grupo de professores, né? Esses dias apareceu muita coisa sobre a nomenclatura da IUPAC, né? Regras da nomenclatura da IUPAC. Gente, por que o cara tem que saber o nome de uma molécula imaginária? Ele tem que ter noções. Tem um dos nossos livros, né, Emiliano? Não lembro qual, que eu até coloquei um textinho. Calma. Isso é só para você ter um vocabulário mínimo para poder entender a orgânica que, de fato, começa quando a gente estuda isomeria, reações. Aquelas moléculas loucas, procure a cadeia principal, que é a mais ramificada. Se alguém aqui vê utilidade
e quiser colocar aí no chat, falar Lula, beleza, tá, gente? Para mim, eu não vejo utilidade nenhuma. E é óbvio que essa é uma linha pedagógica que a gente segue nos nossos livros, né? O meu mais tradicional de todos, o Planeta Química, não tem. Não tem números quânticos. Às vezes a gente vê, não era nem do nosso livro, eu li essa semana. Não tem, esse livro é tão ruim que não tem nem o diagrama, 1S2, 2S2, o chamado, diagrama de Pauling. Mas põe na lousa e explica para os alunos, se você achar que precisa, né? Não é algo que esteja faltando. Agora, é importante? Você precisa dele? Então tem essa coisa do professor apegado, que foi a discussão dos últimos dias, né? Nas coleções ultra tradicionais que tem todo esse conteúdo e que a gente achou que era um dos vários motivos para a gente fazer essa live. Nesse nosso livro mais tradicionalzão, que a gente gostaria que a editora divulgasse, mas acho que está fora de questão, a editora não está divulgando. Então, o Emiliano, você que conhece os mecanismos, tá? Passa depois telefone, e-mail, o pessoal fala, eu quero conhecer. Essa coleção aqui, que é a nossa mais tradicional zona, ela não tem números quânticos, né, Emiliano? Mas ela é muito... Tem? A gente botou ali um apêndice. Com um apêndice, né? O professor que quer mesmo trabalhar, ele vai ter ali. Bom, então assim, só para finalizar essa primeira etapa da live, a gente queria deixar bem claro que cada livro tem um segmento. Então, nós, autores da Moderna, temos livros nos dois segmentos, no mercado público e no privado. Então, quando a gente diz assim, esse livro é para o mercado público, ou esse livro é para o mercado privado, não é que a gente está cerceando o direito do professor. Exatamente, são as regras do jogo. O livro, para ser adotado na escola pública, precisa ser aprovado pelo PNLD, certo? Bom, Luiz, dando continuidade aí à nossa live, a gente queria falar um pouquinho do histórico dos livros. Como é que eram os livros no teu tempo, quando tu estudava? Tipo... eu estudei, eu fui beneficiado, porque eu fiz ensino médio ali no final dos anos 90, e no final dos anos 80, início dos anos 90, e eu já estou na fase que a gente mistura as décadas. Opa. E a minha professora foi a Vera Novaes, que sempre foi alguém muito de vanguarda, muito à frente do seu tempo. Enquanto isso, já faziam sucesso os livros que o pessoal pede todos os dias no grupo aí, né? Eu quero esse, né? Que eu até comentei em algum momento ali, né? A coisa do... Eu acho... O pessoal fala com orgulho e eu acho isso estranho. Nossa, eu estudei com esse livro, hoje eu sou professor com o mesmo livro. Se o livro tivesse atualizado, tudo bem, mas não é o caso. Não é o caso. Então, esses livros dos anos 80 e 90, eles eram ultra clássicos, conteudistas ao extremo, tinha reação orgânica, eu lembro de mecanismos de reações orgânicas, isso vai de encontro, tá, gente? Não ao encontro, de encontro a tudo que a pesquisa de ensino de química mostra nos últimos anos. Isso é um modo de fazer o aluno odiar a química, né? A gente tem uma geração de ódio à química, só lembrar da música da Legião Urbana, né? Gente que realmente odiava e que se transformam em adultos que agora, quando a gente percebe essas coisas, gente, agora você vê as questões da Covid e tal, as opiniões, né, de gente que não é da área, às vezes até da área, que são, se falou. E esses livros ultra clássicos, eles formaram uma geração que sabe calcular um rendimento de uma reação num cálculo estequiométrico, mas... E a questão da química cidadã, né, que é que tanto se fala. Aí começou uma mudança na virada do século. A essa altura eu era auxiliar do Tito, na coleção Tito e Canto, em 2001, 2002, 2003, 2004. E eu falava isso para o Tito, falava, Tito, eu acho que o teu livro é o melhor, mas ele não é bom. É a melhor opção que existe, mas ele não é bom. E aí ele me falou, escreve o seu. Mas falou na boa, o Tito é um cara muito gente boa. Então é engraçado porque a gente percebe no grupo dos professores que eles acham que os autores se odeiam. A Vera foi minha professora, eu sou apaixonado por ela.
O Tito é meu amigão, eu falo sempre com ele. Né? O pessoal do Ser Protagonista, eu já falei, tudo meus contemporâneos de USP, eu conheço quase todo mundo, tirando um ou outro, assim, dos grandes nomes, assim, conheço todo mundo. Então, o Tito me falou isso, ele falou, escreve seu livro. Poucos anos depois, apareceu a oportunidade de escrever esse aqui, que era o que na época eu considerava o mais legal mesmo a se fazer. Ele é ultra clássico, conteudista, mas ele é bem interessante. E ele falou, se prepara, porque agora você virou vidraça. Porque o que mais tem é gente para falar, que droga, que porcaria, quantos erros conceituais. Agora, fazer, pegar a tela em branco e tirar uma coleção inteira de uma tela em branco, a gente vê pouca gente tentar. Porque é um desafio. A gente brinca, né? A minha história do Emiliano é muito legal, né, Emiliano? Conta aí, como é que a gente se conheceu? Que a gente se viu ao vivo até hoje 2 vezes? Umas 2 ou 3 vezes. Bom, conta aí, é legal essa história. Talvez o pessoal se interesse. Faz tempo. Acho que foi lá por início dos anos 2000. Eu sempre fui voltado a essa parte de tecnologia, de internet, que na época estava surgindo. Então, eu escrevia textos no meu blog e tal, e o Luiz tinha uma coluna na Folha de São Paulo. E tinha um texto muito legal que ele falava sobre, eu acho que era relacionado a viagens para a Lua, acho que era da Challenger, uma coisa assim. E eu queria citar esse texto. Aí eu mandei um e-mail lá, porque tinha um e-mail cadastrado, vou mandar um e-mail para o Luiz pedindo autorização. E aí ele me deu autorização, a gente começou a conversar. E aí a gente participava das mesmas comunidades, o antigo Orkut, lembra, Luiz? Era o Orkut, onde a gente conheceu o Leandro, que deve estar aí também, a gente conheceu o Ramon, toda a galera que se conhece pelo mundo virtual. E aí, quando o Luiz trocou de editora da Ática para a Moderna, ele me convidou para fazer parte do time. E estamos aí já a 3ª coleção juntos. É muito louco, né? Porque a gente chegou a lançar a primeira coleção sem nunca termos nos visto ao vivo. A gente se viu no dia de lançamento da coleção. Primeira vez. Foi muito engraçado, porque já é um amigo de longa data que a gente nunca tinha se visto. E é o que eu tava falando, né, gente? Tirar isso aqui de uma tela em branco não é brincadeira. Criticar é muito fácil, né? Mas botar a mão na massa, isso o Tito me falou e eu nunca esqueci. Ele falou, Lula, se prepara, que vai ter muita gente para falar muito mal. E aí a gente vai envelhecendo. Eu passei da fase já de me irritar com hater. Eu leio e rio. Eu falo, tá bom, beleza, né? Não ligo mais. Mas houve uma época em que eu me incomodava quando eu via críticas ao planeta químico. Eu falava, pô, né? Aquela coisa que a gente sempre comenta, né, Emiliano? A gente fez, gente, essa coleção de PNLD, nós fizemos reunião, não é exagero, nas madrugadas de sexta para sábado, porque nós nunca saímos de sala de aula. O Emiliano dá trocentas aulas por semana, eu dou trocentas aulas por semana, isso aqui é suor de sala de aula. E a gente trabalhando de madrugada, que nem uns malucos e tal, para tirar isso aí do zero é muito difícil. E aí vem essas coisas, né? Aquelas coisas de querer compartilhar os PDFs e tal. Tem um monte de lugar para fazer, né? Cada um tem os seus limites éticos e tal, mas para a gente é complicado, porque isso aqui são filhos nossos, né? Ainda bem que feitos de longe entre mim e o Emiliano, mas são filhos nossos, né? A gente se matou para tirar isso daqui. Tirou. Ó, tem um comentário que eu já achei muito interessante aqui, Emiliano. Já perdi, peraí. Tem vários aqui, depois a gente vai começar a responder. Eu não consigo voltar. Depois você consegue voltar para a gente responder? Alguém estava falando, eu acho o livro Química Cidadã, não é o nosso livro, tá? Mas estava um comentário com muito pouco conteúdo químico. Isso é uma questão muito interessante. O que é conteúdo químico? Conteúdo químico é o que cai no vestibular, você quer dizer, né? Porque o que uma pessoa precisa ter não é o que cai no vestibular. É um cidadão. Uma coisa é ser químico, outra coisa é ser um cidadão com conhecimento científico. Então, essa, para mim, é uma das críticas mais... Eu não sei que adjetivo usar, assim, mas ela é muito problemática. O que é conteúdo? Esse livro não tem conteúdo.
o que é? O livro trata de química, o assunto está lá. É uma questão de você passar. A gente teve uma crítica no livro do PNLD que a gente não tinha uma página apresentando as funções orgânicas. Sim, gente, porque não existe nenhum sentido pedagógico em falar, decora aí, OH é álcool, C-duplo é acetona, aldeído. A gente foi fazendo uma apresentação muito legal, ultra bem bolada. Ah, mas não tem o conteúdo. As isomerias, elas estão apresentadas ao longo do contexto. Então, dentro de um capítulo de medicamentos aparece a isomeria ótica. Agora, o que a gente percebe, né? Você está acostumado a ir sempre naquela estrada. Quando alguém faz um desvio, a maioria já de cara não quer. Né? Eu falo, não, esse livro eu não quero. E aí vem essa coisa. Eu quero aquele livro dos anos tal, que ele tinha não sei, tal coisa. É o gosto de cada um, mas esse livro você não vai encontrar nunca no PNLD. Aliás, vocês não sabem o que vem no próximo PNLD, que a gente chega lá já. Vamos falar do futuro. Mas assim, ó, voltando àquela questão, então os livros do passado, eles eram, como a gente chama, conteudistas. Teve alguém que perguntou o que é um livro conteudista. É um livro que tem o conteúdo isolado da aplicação, da questão social, tem a informação técnica. O álcool pega a definição de álcool. O álcool é o OH ligado a carbono saturado, ponto. Onde tem álcool no dia a dia, não interessa, tem a informação lá em destaque, num box colorido e tal. E esses livros, eles surgiram como uma base para a preparação para os vestibulares, Enem, né, que depois surgiu. E a gente percebe, a gente estava conversando antes de começar a live, essa desconexão, né, porque o Enem está cada vez mais virando um vestibular tradicional, pedindo questões técnicas, só que o próprio governo coloca como princípio, né, livros que trabalham a questão da cidadania, a questão da contextualização, sem entrar nessa parte tão técnica assim, só que o mesmo governo prepara questões de Enem muito tecnicistas. Então, há um desencontro, né? E talvez seja por isso, Luiz, que os professores ainda querem aqueles livros dos anos 90, porque os vestibulares e o Enem acabou virando um grande vestibular dos anos 90 também. É que quem está na linha de frente são os autores, né? E aí o pessoal acha que é uma opção dos autores e tal. Particularmente, é o que eu falei, eu acho que este livro do PNLD, ele é o que eu acredito como ensino de química. E é aquilo que os professores costumam dizer, não tem conteúdo. E que eu não entendo. Exatamente. Dá para desenvolver tudo a partir daqui. É um livro que tem todo um gancho muito em que em todos os momentos fica muito clara a conexão com a vida real. Essa é uma coisa que eu brincava também com o Tito, eu falava que é o química na abordagem do cotidiano e tal. Eu posso falar, porque esse eu posso falar, senão eu não vou falar o nome do autor, porque eu falava para ele. Falava, abordagem do cotidiano de quem, meu? Cotidiano de quem? Que tem reação de dupla troca e tal, né? Então ele fala, não, é só um nome, né? Não sei o quê. Então, o que eu considero como um livro realmente que é a minha cara, o que eu acredito do ensino de química, é o nosso livro de PNLD, que não só foi aprovado, né, Emiliano? É que o pessoal não tem acesso. O relatório é ultra elogioso, o que é raro, porque normalmente o relatório vem falando dos problemas, e os nossos problemas era besteira, coisa técnica, de tipo de foto, coisa que o autor nem tem acesso. Às vezes a gente é criticado por coisas que nós nem temos acesso também, né? Ou essa coisa de ter que obedecer o edital. Ah, mas o livro é muito pequeno. Você tem um edital falando que você só pode escrever tantas páginas. Faz caber lá. Mas para a gente acabou dando. O livro ele fica com uma diagramação meio pesada e tal. Mas os pedidos são tantos por livros mais tradicionais que também não tem problema quanto a isso. Esse livro, eu posso dizer, o do PNLD, ele não é adequado para um Enem. O outro, esse nosso último, que é o que não foi divulgado nada, é novinho, esse livro ninguém conhece. Ele é muito bom para quem tem essa coisa do eu quero conteúdo. Ah, aquele livro que eu gosto lá, que isso não sei, é o melhor, é o imbatível. Esse livro bate. Esse livro, para quem quer conteúdo, quem quer aquela química clássica dos anos 90, tem até série Desafio, né, Emiliano? Sequência de exercício. Questão do ITA. Essas coisas loucas. Esse livro ele foi baseado
em críticas de 10 anos que eu e o Emiliano ouvimos, assim, o que a gente quer num livro, os professores, né? Não a gente obrigatoriamente. Eu queria que o livro tivesse textos bem enxutos, são enxutos, vão direto ao ponto, química sem enrolação, né? Que o pessoal chama a contextualização de enrolação. Química sem enrolação, é sem enrolação. Quero listas de exercícios muito grandes, em ordem de gradação de dificuldade, uma série de desafio. Esse livro tem tudo isso. Mas ele está esquecido num canto da editora. Então, precisa fazer o quê? Liga lá, inferniza, né? Liga no 0800, manda lá para o e-mail, o Emiliano sabe, os e-mails e tal, e fala, olha, eu quero conhecer esse livro. É que tem umas coisas, gente, por exemplo, se você da rede pública liga lá, não vão te atender, porque o livro da rede pública é outro. É o livro do PNLD. Então, o pessoal não entende isso. Esses livros têm... O que eles têm em comum? Esse que é o volume único para rede particular e esse do PNLD. Sabe o que eles têm em comum? Eu e o Emiliano. São propostas completamente diferentes. Muito diferentes. Né? Então, se você é da rede pública e pede para conhecer o livro conteudista, usando as palavras que o pessoal usa, que eu não concordo, os caras não vão te atender. Né? Já não há muita boa vontade. Aí você é da rede particular, mas você é de uma escola, a editora sabe, eles digitam lá, que usa sistema de ensino. Eles não vão te levar. Porque eles só vão levar, gente, isso aqui é capitalismo selvagem, capitalismo puro. Ele vai levar o livro para o professor que claramente apresenta grandes chances de adotar aquele livro. Então é alguém que ele fala, olha, o cara usa o livro tal, vamos levar esse aqui e tal. E a divulgação tem uma coisa que eu, na época que eu ainda tinha tempo e tal, viajei muito pelo país, dando palestra para professores. Eu ouvi de divulgadores isso, muito. Na escola tal nós nem vamos, porque ali tá o livro que é imbatível. Eu falo, mas, gente, o Pelé um dia foi o melhor jogador do mundo, hoje ele não é mais, né? Então, essas coisas, elas mudam com o tempo. Se a divulgação não se esforça, a gente fica nessa... que não depende da gente. O pessoal reclama, fala, por que vocês não mostram o livro? Não somos nós. O que a gente pode fazer? Que eu converso sempre com a Emiliana, vamos fazer uma live, vamos mostrar que nós temos material. Para provar para vocês, gente, potencial, esse livro aqui, esse é muito melhor do que o Planeta. O Planeta é muito bom, muito conteudista e tal, né? Esse livro teve uma divulgação fantástica no Ceará. Ele dominou 80% do mercado de Fortaleza, todo mundo usava. Por quê? Porque a divulgação foi atrás. Falou, olha, veja esse livro, para quem gosta de conteúdo. Então, nós temos o livro ultra conteudista, nós temos o livro do PNLD e nós temos a coleção de 3 volumes, que é um intermediário. A gente foi por todos os caminhos, né? E basta, eu fico agoniado quando a gente vê lá, eu quero um livro tal, eu falo, eu tenho um, que é esse melhorado. Eu pus em algum post, eu pus até uma brincadeira, né? Se você gosta desse livro, que é um Fusca dos anos 90, nós fizemos um Beetle, que é o Fusca moderninho. Vai lá, caramba, tenta conhecer o livro e tal. Porque realmente as mudanças são muito grandes, né, dos anos 90 para cá, mas por algum motivo, 90%, já que falamos em 90%, dos professores ainda ficam atrás daqueles livros raiz. Né? Eles estão atrás daquela coisa, essa discussão que a gente estava comentando. Gente muito preocupada com a mudança da regra da IUPAC. Gente, isso é para químico. Isso é o químico que tem que saber. Vai ver o que cai na maioria dos vestibulares. É a noção de nomenclatura mesmo simples. É um vocabulário mais tranquilo e tal. E o que o professor quiser aprofundar, é para isso que existe professor. Se não existiria professor, teria só o livro didático, né? Então, a mudança, ela foi direcionada pelo PNLD. O PNLD foi pedindo uma linha pedagógica específica, né, para a rede pública, mas a rede chegou um momento que começou a fazer assim. Né? A rede pública está para cá, a particular está para lá, e o Enem, que é do governo,
está mais sintonizado com a rede particular. Então, fica uma coisa realmente esquizofrênica. Mas os professores não têm todas essas informações, né? E a gente que vive esse mundo, a gente fala, quem sabe podemos colaborar com alguém fazendo uma live explicando isso dos livros, né? Você está acompanhando aí, Emiliano? Vê se tem... Temos 61 participando. Não, tem aqui perguntas que eu mal consigo, eu só consigo ver as últimas 4. A gente vai, eu tenho aqui a lista de perguntas, depois a gente vai fazer um bate-bola aí e vamos respondendo. Beleza. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o presente e o futuro. Então, o presente, no caso de nós, autores, né, a gente tem essas 3 coleções, uma aprovada no último PNLD, pelo menos o meu primeiro PNLD, né, e tivemos aprovação. E essa obra, ela tem realmente como o Luiz falou, a questão da contextualização verdadeira. Então, a gente tem capítulos temáticos. Lembra, Luiz? A gente pegou capítulos inteiros com um tema e a gente foi colocando conteúdo nesses temas. A gente foi fazendo essa amarração. É a única coleção que faz isso. É a única que faz isso. E tem muitas que dizem que fazem. Aí você vai lá e fala, não faz não. A nossa faz. Isso está no relatório. Esse material é temático de verdade. É o primeiro material que faz o que diz que faz. Porque muitos dizem que são temáticos e não são. Tem um texto de abertura, tá solto, aí volta para a abordagem tradicional. A gente vai o tempo inteiro. Esse livro de PNLD, ele é fantástico. Eu vi uma pergunta de alguém aqui agora. Quem pode adotar esse livro de PNLD? Só até esse ano também, porque agora vai mudar, né? A gente já fala sobre isso. Quem é da rede pública? Você da rede pública pode adotar esse livro da rede particular? Não. Somos nós que fazemos essa regra? Não. Nós seguimos as regras, gente. Se fosse um exército, eu voltei a jogar combate agora, para quem joga combate, lembra disso? Nós somos soldados, gente. Tem almirante, tem general, tem tenente, tem capitão. A gente segue o jogo, a gente segue as regras. Fala, Emiliano, que você estava falando aí, que eu lembro de umas coisas e depois eu esqueço. Vamos lá. Então, eu queria só falar um pouquinho de como é que vai ser, né, o futuro. Então, a gente falou do passado, a gente falou um pouquinho do presente, eu queria falar um pouquinho do futuro. Então, a gente tem, sabe, como a gente fala em governo, existe uma proposição de um novo PNLD. Se vai, de fato, acontecer, a gente não sabe, porque as coisas podem ser instáveis, em função de pandemia, a gente nem chegou no pico ainda, né, da pandemia, então não se sabe como as coisas vão ocorrer. Mas, em princípio, saiu um edital onde os livros não serão mais por componente curricular, a famosa disciplina. Então, os livros, a partir do próximo PNLD, eles serão por área do conhecimento, como é a prova do Enem. Então, vai ter o livro de ciências da natureza, reunindo física, biologia e a química num só livro. Então, para vocês terem uma ideia, em termos de números, até o PNLD anterior eram 3 livros por disciplina. Agora serão 6 livros para 3 disciplinas, ou antigamente chamadas disciplinas. Então, vamos pensar que serão 2 livros só para química. Então, vai cair aí uma quantidade significativa de páginas. O número de páginas também vai mudar. De 288 páginas, a gente vai ter somente 160 páginas por volume. Então, já esperem uma redução drástica na quantidade de conteúdos que serão dados no ensino médio. Isso é uma redução grande. Aliado a isso, essas modificações estruturais têm modificações relacionadas à BNCC. Então, a inclusão da BNCC será obrigatório fazer a inclusão da BNCC nesses novos livros. Então, eles terão que tratar e dar conta da formação geral, que é uma parte do ensino médio. E aí já vem a conexão com a reforma do ensino médio. O ensino médio ele vai ser basicamente dividido em 2 partes. Vai ter a formação geral, onde a gente vai dar a formação geral para os alunos, e depois vai ter uma segunda parte, que são os itinerários formativos. Aí o aluno que optar pela área da ciência e natureza vai fazer como se fosse
uma especialização nessa área, então ele vai aprofundar os estudos nessa área. E tudo isso vai estar contemplado no novo PNLD. Certo, Luiz? É muita informação, né? Não, é que o meu deu uma pifada maluca aqui. Acho que tá tudo certo, né? Eu tô te ouvindo. Tá? E no Facebook a gente tá... Acho que voltou. Estamos ouvindo. Aqui então, deu uma... todas essas modificações, elas vão forçar o professor a se modificar. Então, ele vai ter que, obrigatoriamente, trabalhar com as outras áreas. Então, aquele professor que tinha aquele seu mundinho, que dava a sua disciplina, independente das outras disciplinas, ele vai ser obrigado a se comunicar com seus colegas de área, porque os livros virão por área. Um negócio que eu acho importante, é que a gente vê que o pessoal dizia que esse último PNLD, todas as coleções aprovadas são muito ruins. Isso eu li direto. Olha, é tudo muito ruim, tudo péssimo, não tem conteúdo, não tem exercício, né? Até uma coisa que a editora impôs para a gente, né? Não podia ter quase nenhum exercício de vestibular, que o pessoal reclama, mas houve coleções que arriscaram e passaram. Então, são críticas que a gente lê e fala, a gente não tem culpa nenhuma. Foi uma regra ou imposta pelo governo ou imposta pela editora. E é o que eu disse, a gente só segue o jogo, né? Então, para quem achava que no último PNLD as coleções que estavam à sua disposição, sem entrar no mérito, gente, disso que a gente ouve, mas não sabe o que é. Eu pedi uma coleção e recebi outra. Isso eu não tenho ideia de por que isso acontece, não sei. Eu sei de gente que falou, eu pedi a sua e recebi outra. Aí você só fica assim, né? Isso a gente não sabe o que é. Agora, quem achou no último PNLD que tinha pouco conteúdo, essa história do conteúdo, gente, agora esquece conteúdo, não vai ter mais nada. O livro está mixando química, física e biologia. As editoras estão malucas tentando criar um híbrido que faça algum sentido. Inclusive, já vou adiantar para vocês, acho importante saber, com certeza vocês não vão ver o nosso livro ali nos aprovados do PNLD. Fala, mas pô, você já achou que não vai ser excluído? Não, porque a gente não entrou. A gente não entrou num acordo com a editora em relação à proposta que nos fizeram, e em função de todo esse pandemônio que virou o PNLD, a gente falou, não dá. A gente gostaria de participar numa situação que a editora não aceitou. Então, nesse a gente nem tá. Mas, gente, você, professor da rede pública que reclama de falta de conteúdo, prepare-se para uma mudança gigantesca. Como disse o Emiliano, supondo que as coisas caminhem como estão sendo ditas, né? O edital saiu, as coleções estão em produção. Como eu disse, eu sou amigo de vários autores. Muitos desistiram, não aceitaram a proposta. Outros estão topando e estão ficando malucos, né? Mas a questão do conteúdo foi ultra reduzida. E além de ultra reduzida, o mesmo livro tem as matérias. Então, não sei bem como é que o governo pretende organizar isso, porque a química, a biologia e a física, elas estão fisicamente no mesmo livro. Não é que é separado. Aí, com pouquíssimas páginas. É coisa de 1/3 do que a gente tinha de páginas para química, era 288 vezes 3, é o que vai ter agora. Então, é uma questão de... É uma imposição do MEC, é uma imposição que essas coleções têm que seguir. E aí até agradeço, né, Emiliano, da gente não tá, porque os autores vão ser muito castigados em termos de crítica. Que é isso que vocês mandaram? Porque poucos vão saber que isso não vem do autor. O autor está seguindo as regras do jogo. A gente não concordou nem com as regras do jogo do MEC, mas daria para fazer, mas não concordamos em nada com as regras do jogo da editora. Então, nesse a gente pulou. Quem sabe a gente consiga voltar em breve. Sim. Por enquanto, o foco é o nosso... Esse aqui é o livro de mercado, mas o professor da rede pública não tem acesso a ele. Nós não temos culpa. Não somos nós que escolhemos isso. E outra coisa, complementando, Luiz, essa questão do futuro, quando eu fiz divulgação desse livro do PNLD, eu conversei com muitos professores que não eram da área da química, que eram professores de áreas afins.
Então, era o professor de biologia que dava aula de química, era o professor de física que dava aula de química, o professor de matemática que dava aula de física. O que tivesse mais parecido com a química, ele assumia. Então, isso é muito perigoso, porque a gente está tendo aula com um profissional que, por mais boa vontade que tenha, ele não tem aquela formação clássica, né, da questão dos conteúdos, então ele está adaptando, é uma adaptação. Uhum. Eu acredito, agora, a minha visão é que isso vai continuar e vai ser muito mais intenso. Então, um professor, ele vai assumir a área das ciências da natureza. Vai acabar sendo isso, porque faltam professores na nossa área. Então, isso se resolve tirando a disciplina química e criando a área ciências da natureza. Então, e aí corre-se o risco de o biólogo, por exemplo, que assumir, deixar os capítulos de química de lado, né? Exatamente. Aí é que sim, aí é que vai rolar o não conteúdo mesmo. Porque o professor vai dar preferência, ele vai pegar um volume que tem 6 capítulos, 2 de química, 2 de física e 2 de biologia. Como a origem dele é biologia, ele vai dar biologia, um pouquinho de química, vai ignorar a física. Se ele for físico, ele vai ficar só na parte de física, vai ignorar a biologia e vai ignorar a química. Ou eles se readaptam, né? Isso vem de cima, a gente vem do governo. Na minha opinião, deveria ser o contrário. Primeiro, você deveria formar algumas gerações de professores multidisciplinares, com faculdades específicas disso, para depois adaptar. O que está sendo feito é uma imposição. Ó, chegou o livro, agora se vira aí. Então, os professores da rede pública vão ter um enorme, enorme desafio de adaptação. As coleções vão ser ultra diferentes entre si, porque não existe uma clareza de conteúdo. Então, basicamente, os professores da escola vão ter que se reunir e entrar num acordo, porque a biologia, a química e a física vai poder escolher um livro só, uma coleção só. Então, eu fico imaginando, eu quero esse aqui de química. O biólogo fala, mas eu quero aquele outro de biologia, mas não pode. Você não tem que entrar num acordo. Então, como a gente viu que aqui no nosso grupo dos professores de química, né, muita gente estava falando dessa coisa do conteúdo. Gente, agora é que vocês vão ver. Enquanto isso, a rede particular continua, né, numa outra linha, na linha mais conteudista, preparando um aluno para um vestibular como a FUVEST, que nem é tão conteudista, mais de raciocínio mesmo, mas precisa ter uma boa noção de química, o próprio Enem. Ou seja, a educação em ciências no ensino médio ficará uma coisa realmente bem desintegrada. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, até para a gente retomar a nossa carreira, que agora a gente deu uma parada, falou, vamos esperar, porque do jeito que está, nesse momento, por todos os lados, são interrogações, mas pro professor da escola particular, da rede privada, esse que fala que não existem mais livros como antigamente, você está enganado. E esse livro, agora fazendo um merchan, né? Esse livro ele tem a inclusão da BNCC e a reforma do ensino médio. Então, o livro ele é super tradicional, uma abordagem, como o Luiz falou, bem conteudista. A gente trouxe todo o conteúdo da química, mas também a gente tem modernidades, tem textos, né, Luiz? A nossa linguagem é inevitável, né, Emília? A nossa geração é diferente, é uma linguagem mais acessível, é mais moderna, a abordagem ela é mais leve mesmo, mas ele é conteudista, é um livro conteudista, sim. É um livro que, para preparar para vestibular, é ouro. Sim, e a gente tem essa inclusão, então, eu acho que é o primeiro livro do mercado que já tem essa adaptação à BNCC e à reforma do ensino médio. Então, eu lembro que eu fiz essa parte dessa associação. Então, a gente leu a BNCC e tentou fazer propostas de como trabalhar com o livro, né, e indo além do livro, obviamente, né, mas tendo o livro como base, como contemplar essas habilidades e competências que são cobradas lá pela BNCC. Então, vale a pena você, professor, que quiser saber mais a respeito de como você consegue fazer isso, essa integração entre conteúdo e as habilidades com o nosso livro aí. Bom, Luiz, eu queria começar respondendo aqui aos comentários.
eu só vou pedir desculpas para as pessoas, porque no Face eu não consigo ver os comentários anteriores. E aqui no aplicativo que eu estou fazendo a live, eu não consigo ver quem fez a pergunta, mas a gente vai responder. Só a gente não vai dizer quem foi que fez a pergunta. Então, eu queria comentar aqui, deixa eu ver. Acredito que muitos ainda têm preguiça de avaliar os livros. Isso é uma coisa que eu percebo. Os professores, eles se baseiam muito no que eles já conhecem. E é muito engraçado, porque às vezes o professor diz, não, esse é o melhor livro do mundo. Aí a gente chega lá, você conhece o nosso livro? Ele, não. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a novidades, isso para a vida, né? Acho que se a gente faz sempre o mesmo, a gente fica sempre na mesma, né? Não estou dizendo que os livros que vocês gostam sejam ruins, mas às vezes tem coisa melhor no mercado, mais atual. Tem variações, né? São variações, é difícil. O professor de química talvez seja o mais turrão, é o que mais fala. Eu vi isso já. Eu fui na escola e o professor não olhou o livro. Eu falei, você não quer conversar? Não, o meu livro é esse aqui. Desde sempre eu uso esse livro, há 20 anos vou continuar com esse livro. Tá bom. Eu costumo brincar assim, né? Eu me formei graças a um fusquinha que o meu pai deu. Eu moro a 20 quilômetros, eu sou, para quem está aí fora de São Paulo, eu sou de São Paulo, Emiliana de Caxias do Sul. Eu moro a 20 quilômetros da USP. E eu me formei graças a um fusquinha que meu pai me deu. Mas hoje eu tenho um carro mais legal. Às vezes eu fico brincando assim sobre isso. Eu falo, caramba, é meio louco isso. Assim, então, como eu me formei com o meu fusquinha, eu vou usar ele para sempre. Ele tem o valor dele. Mas será que não vale a pena dar uma olhada no que tem de novo no mercado? É muito difícil quebrar. Eu acho que o professor de química é o mais difícil, por todo esse tempo que eu tenho já como autor, de quebrar a crença de que o meu livro é esse e eu não quero ver outro. Isso aqui é muito curioso. Assim. A gente não consegue falar, leia, só leva para casa. E quando a gente consegue, o retorno sempre é muito bom. Sim, por exemplo, aqui uma pessoa escreveu aqui, desculpa, eu não consigo ver o nome, tá? Só consigo ver o comentário. Aqui diz assim, Martha Hess foi o livro de muitos professores enquanto foram alunos. Hoje, como professores, preferem utilizar a obra da autora, a qual já foram usuários como alunos. É a lógica de confiar naquilo que você sempre usou. É natural. A gente entende que é natural, só que a gente também entende, né, aí conforme o Lula comentou, eu estudei com Martha Hess. Eu, quando fiz o meu ensino médio, era Martha Hess, volume único, e hoje, como autor, eu percebo que o livro tinha uma série de questões que hoje em dia não cabem mais. Inclusive, teve uma polêmica ali no grupo, a questão da nomenclatura dos compostos orgânicos, que mudou e tal. Os nossos livros, eles sempre trouxeram as últimas, né, nomenclaturas, as mais atuais. E esses livros antigos, se você pegar lá os livros mais antigos, vai estar a nomenclatura antiga. E tem vestibular também, que nem se atualiza, né? Então, aí eu não sei, né? Tem os, como eu disse lá no comecinho, mas acho que não estava todo mundo, né? Acho que deve ser flutuante aí quem assiste, o chato sai, entra outro, né? Tem autores que se renovam. Por exemplo, eu estudei com a Vera Novaes como professora com os livros da Vera. Eu sei que a Vera se renova. Então, há casos e casos. Mas como professor, eu preferi outros livros. Eu não tive essa coisa da confiança. Vou usar o livro da Vera, porque, de repente, a Vera está até aí, porque ela está no nosso grupo, está até assistindo. Nunca usei. Eu já gostava mais de outra linha. E depois foi quando eu comecei a trabalhar com o Tito, ele falou, por que você não escreve o seu? Que foi o que eu contei. Eu falei, então eu vou fazer o meu. Nunca tive oportunidade, porque durante muitos anos eu fui professor de cursinho. Esse ano que eu voltei para a escola como coordenador agora, eu nunca tive oportunidade de usar os meus livros. Mas eu, hoje, tenho certeza, se eu pudesse, eu sempre usaria a nossa versão aprovada pelo PNLD, que é um livro muito interessante. Ele obriga o aluno a aprender a ler, a escrever, a interpretar gráfico nesse mundo que a gente vive hoje em dia, que as pessoas não entendem o que é o achatamento do gráfico, né, da Covid. Então, você percebe claramente a falta de noção científica. E alfabetização científica, gente, não é conhecer
os 4 números quânticos do elétron mais energético do átomo de platina, sabe? São coisas muito... E é coisa que se discute desde que eu estava lá no GPEC, lá nos anos 90, assim, não é uma coisa recente. Mas o professor de química, ele tem umas raízes fortes mesmo. Ele não é... Nem todo mundo, claro, né? Mas ele não é aberto a novidades. Raramente ele abre a cabeça e fala, deixa eu conhecer essa nova coleção. E eu acho que isso até desestimula um pouco a divulgação da editora. Eles falam, não adianta, eles não olham e tal. Outro dia eu estava até conversando com o Marcelo Pulido, que foi editor, e depois teve os livros dele. O que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Será que a divulgação da editora desanima porque o professor tem a cabeça fechada? Ou é ao contrário? Quer dizer, eles não vão atrás porque sabem que o professor não vai mudar de ideia mesmo? Ou o professor não muda de ideia porque a divulgação também não leva o livro para ele? Não sei, mas o fato é, nós temos um livro muito interessante que agradaria gregos e troianos, e esse livro é pouquíssimo conhecido. A gente fez a pesquisa aqui, né, nos últimos dias. Eu coloquei a foto e falei, quem conhece esse livro? Aí, sei lá, tem 40 respostas, 3 falaram, eu conheço, adorei e adoto. Isso é que é problemático, né? Para você poder falar se gosta ou não gosta, tem que conhecer. Eu não sei, isso é coisa de criança, né? Que fala, eu não vou comer, porque não gosta. Você experimentou? Primeiro experimenta, né? Depois você vê se você gosta ou se você não gosta. Eu recomendo sempre, para facilitar, porque, enfim, o livro é muito grande para ler todo, pega um capítulo que você domina, assim, que você gosta, pega onde está isso no nosso livro, lê, e aí você tira as suas conclusões. É uma forma de avaliar, assim, rapidamente. Para esses últimos dias, quem está acompanhando no grupo, a grande, esmagadora maioria, eu quero livros tradicionais, você tem que conhecer essa coleção aqui. Tem que conhecer. Duvido que você... Vamos falar um nome, vai? Você que ficou falando, eu amo o Feltri. Eu duvido que você não diga, nossa, para essa coleção aqui. Duvido. Fala aí, Emiliano, o que tem de bom mais ali? Também só consigo ver as últimas aqui. Eu tenho aqui no outro programa, só não consigo ver quem foi que fez. Aqui diz assim, trabalho orgânico. Perguntando qual é o nosso livro de PNLD, é esse aqui. Mas ele vai sair, Natanael. Agora o PNLD durou 4 anos, esse livro está entrando no 4º ano, ele vai desaparecer. Ele vai deixar de existir. E para o pessoal que pede muito para os autores, não sei você, Emiliano, eu recebo muito pedido, me manda o seu livro, não custa nada. Gente, nós não temos o livro. Tá? A gente tem uma coleção, 2, 3, esse novo eu tenho 4, porque eu mandei um e-mail pedindo, por favor, para divulgação, por isso que nós vamos sortear uma hoje. Eu adoraria poder distribuir, mas a gente não tem. Por algum motivo, o pessoal acha que os autores têm toneladas de livro e não dão de maldade. A gente não tem. Não tem. Contratualmente, cada autor tem direito a uma coleção. Aí, às vezes, eles mandam 2, tá? Mas a gente não tem. Por isso que a gente não faz uma distribuição gigantesca. Se eu pudesse, adoraria, mas não temos. Exatamente. Então, só para deixar registrado aí no final da live, que daqui a pouquinho, né, Luiz? Já são 3 horas. Se o pessoal topar aí, se não cair muito a audiência, a gente fica aí mais uma meia hora para ler as perguntas, se for o caso. Ó, tem 72 pessoas, às vezes o pessoal chega atrasado, né? Vamos comentar rapidamente, né? Só para não se estender muito. Então, eu queria aqui, por exemplo, mas eu não consigo, Emiliano, então... vai ter que ficar comigo aqui que eu tenho acesso. Não, então... Aqui diz assim, um comentário aqui de um professor. Trabalhava orgânica na rede pública sem hibridização até no retrasado, mas por conta de ter sido cobrado no Enem, passei a citar. Que é aquilo que a gente estava comentando, né? O próprio governo, né, pede livros com toda uma visão moderna de ensino, um ensino para a vida, né, contextualizado, só que aí o próprio governo faz o Enem cobrando questões técnicas, como, por exemplo... Isso eu acho que é a coisa mais incongruente, tá correto usar incongruente nesse sentido, do governo. Os livros que são aprovados no PNLD são os menos indicados para preparação para o Enem. Exatamente. O Enem é ultra conteudista. Agora,
como eu estava dizendo para esse professor, então, o que eu fiz durante 20 anos como professor de cursinho, eu conseguia dar, porque uma vez eu ouvi um professor me falar isso, eu não sei como se ensina orgânica sem dar hibridação. Eu falei, olha, eu ensino orgânica há 20 anos sem dar hibridação. Aí tem uma aula específica lá que eu falava, gente, decora isso, morrendo de vergonha, porque isso é o que eu abomino no ensino de química. Ó, se tiver uma dupla ali, é SP2, se tiver tripla, não é o SP3, tá? Você inverte aqui, ó, e decora. E aí o aluno acerta. Quantos carbonos SP2 existe na molécula da meldarona? Aí o cara acerta. E o que ele sabe de química? Nada. Sabe absolutamente nada, né? Então são coisas totalmente desconexas, o Enem da avaliação PNLD. E vai ficar muito mais desconexo agora no próximo PNLD. Quando chegarem os livros, você, professor da rede pública, que não sabia disso, prepare-se, guardem os livros anteriores aí. Porque a hora que chegar, vocês não vão entender nada. Falar, o que é isso? Cadê a química? Não tem mais. Não tem mais. Um comentário aqui, aliás, uma pergunta. Como vocês poderiam descrever como é a abordagem histórica da construção dos conhecimentos químicos nos livros de vocês? Luiz, eu lembrei daquele capítulo da química orgânica. Lembra a teoria da força vital? Meu Deus, o que deu de trabalho aquele capítulo, porque a gente foi nos arquivos originais e buscar a real situação da teoria da força vital. Eu fui o trabalho do Wöhler. Exatamente. Então aquela história de que... uma tradução em inglês, porque em alemão não ia rolar. Aquela história clássica que todo o livro tradicional conta, né? Que veio o Wöhler e derrubou a teoria da força vital. Não foi bem assim. Eu cheguei a ver na época, né? O Wöhler é 1820 e pouco, não é isso? Uhum. Eu cheguei a ver um trabalho de 100 anos depois que ainda citava a teoria da força vital. A gente foi muito atrás dessa construção aí. Aliás, isso mudou muito a minha aula, o meu modo de ensinar o que são funções inorgânicas, por exemplo. Eu nunca mais falei isso é um ácido. Falei, isso é um ácido de Arrhenius. Isso é um ácido segundo Arrhenius. Porque as teorias mudaram e a gente deu muita ênfase para essa construção do conhecimento. A gente estudou que não os condenados, né, Emiliano? Tem uma coisa muito boa de se escrever o livro. Às vezes é a única, inclusive, que é o aprendizado é gigantesco, porque você é obrigado a pesquisar a fundo para descobrir de onde vem, e aí que você começa a ler e fala, ué, mas aquele livro disse lá que no dia seguinte a teoria da força vital caiu, né? Foi assim. Outro comentário aqui, ó. Já estamos em 2020, chega de livros conteudistas, minha gente. Os alunos são outros, a escola e seus materiais didáticos devem mudar também. Então, assim, ó, eu saí do ensino médio, deixa eu ver, nos anos 2000, então já faz 20 anos, e não mudou muita coisa, assim, eu percebo que a escola, como um todo, não mudou muito, né? É um ramo aí da sociedade que está resistindo muito a mudanças. Enfim, é uma longa discussão, que eu vou fazer um comentário rápido aqui de... Então, só complementando, Emiliano, entre o pragmatismo, né? Quando alguém, eu também concordo, eu acho que é conteudista demais, mas o professor, ao mesmo tempo, que está numa escola ultra tradicional e que foca a aprovação no vestibular tal, ultra tradicional, ele fica com uma camisa de forças. Foi por isso, inclusive, que a gente aceitou, porque não é o que a gente acredita, né? Em fazer uma coleção tradicional, que é essa última que foi lançada ano passado. Porque não é o que a gente acha ideal para o país, mas em função, é pragmatismo mesmo. O professor da escola ultra tradicional, ele precisa de um livro que dê apoio para a preparação do vestibular X. Então a gente aceitou, é um livro, digamos, sob encomenda, né, Emiliano? A editora pediu e a gente falou, tá bom, a gente faz também. Mas o que a gente considera, o que eu tenho muito orgulho, a minha maior obra química, é o meu livro, o nosso livro de PNLD. Ele é... até hoje eu olho e eu falo, eu não sabia que eu era capaz de fazer um negócio tão sensacional. Modéstia à parte, gente, mas é bom demais. Só para vocês terem uma noção, eu lembro do capítulo de petróleo, que eu queria um gráfico que mostrasse as fontes de energia mudando ao longo do tempo. Então, lá desde 1800 até os anos 2000. E eu lembro que eu fiquei uma manhã inteira procurando esse gráfico
porque tinha que ser um gráfico. Aí são exigências da própria editora. Tem que ser um gráfico recente, não pode ser muito antigo, tem que ser atualizado, tem que ser uma fonte confiável. Então, qual que é o gráfico, Emiliano? Que tem o quê? Você falou? Que tem a evolução das fontes de energia ao longo do tempo. Ah, esse eu acho que não vou achar. Um dos primeiros capítulos aqui. Eu estou no capítulo de petróleo, é só para mostrar. Gente, coisas que vocês também, enquanto você procura, Emiliano, que eu acho interessante falar. Aqui, eu passei uma manhã inteira procurando a fonte desse gráfico. Tem um gráfico também, isso eu acho, talvez seja curioso para quem nunca participou da elaboração de um livro, o que é trabalhar em cima de duas marteladas. É o MEC de um lado e a editora do outro lado. O que é difícil isso. Por mais que você tenha certeza do que você está falando, você tem que provar. Então, é como se eu dissesse o tempo inteiro, meu nome é Luiz Fernando Pereira, e a editora fala, cadê seu RG? O tempo inteiro. Esse gráfico aqui, vamos ver se eu vou achar. Esse gráfico aqui, eu não estou exagerando, eu demorei 15 dias para achar esse gráfico. Então, foram um total de 10 horas para achar esse gráfico aqui, ó, que mostra a flutuação da variação do pH da boca ao longo do dia. Quem escova os dentes e quem não escova os dentes. Quem come várias vezes ao dia e quem come só na hora das refeições. E aí você acha, aí você manda para a editora fala, não gostei dessa fonte. E aí você tem que achar uma fonte que a editora aprove. Um gráfico como esse, então, gente, aqui, ó, ele tomou 15 dias da minha vida. Vê se vocês conseguem entender por que a gente concorda com a lei dos PDFs, sabe? A gente sabe que acontece por aí, mas não na página, até porque eu sei de páginas do Facebook que foram fechadas por compartilhamento de PDF que fere direitos autorais. É um crime. Aí é uma questão do brasileiro, até que ponto ele tem a maleabilidade, né, não, mas eu entendo também, é uma questão educacional, nem todo mundo tem acesso, né, mas a gente que viveu, que lembra daquela madrugada atrás do gráfico, a gente fala, caramba, vocês não têm ideia do que é isso aqui, gente. Isso você tem que se preocupar com essa foto. Tem 1000 detalhes nessa foto aqui, que podem excluir o seu livro. Você tem que tomar 1000 cuidados com tudo. Cada linha, uma palavra pode significar a diferença entre ser um livro super bem vendido e um livro excluído. Esses gráficos, essa coisa que a gente tem, olha, de tempo inteiro, interpretação de tabelas, gráficos conectados com conteúdo químico. Quem tem esse livro, leia um capítulo e tente imaginar, se você fosse o autor, quanto tempo você levaria para produzir um material dele. E geralmente o autor trabalha com prazos super curtos. Então, por exemplo, acho que o Luiz caiu aqui. Vamos ver aqui, eu estou online, deixa eu ver. Voltamos. Tem mais perguntas aí? Tem. Eu só queria fazer um comentário em relação à questão dos PDFs, que foi polêmica aí no grupo. Eu acredito que muitos professores acabam pedindo ou compartilhando o PDF até por desconhecimento. Então, até como um serviço aí de utilidade pública, esse tipo de compartilhamento é ilegal. Você está ferindo a lei de propriedade intelectual. Inclusive, eu estava lendo que a propriedade intelectual ela dura 70 anos após a morte do autor. Então, existe toda uma restrição em relação a isso. E como a gente trabalha com essa questão de livros e tal, seria muita falta de critério a gente liberar isso na comunidade onde eu sou administrador. Até porque a gente sabe que isso acontece em vários outros lugares. Não é? Eu já vi em grupos de WhatsApp meu livro sendo divulgado ali. Ali eu não mando, né? Agora, é uma coisa que a gente não concorda mesmo. Eu, particularmente, é lei, eu vou obedecer à lei. Um cara que eu respeito demais, não sei se está aí na live, o Matheus, que é da nova geração. O Matheus, acho que é de Minas, a gente conheceu ele numa palestra, Emiliano, não lembro se você estava junto. Tava assim, aquela que nós fomos juntos, não lembro para onde, porque a gente começa a viajar, não lembro onde está.
O Matheus até me mandou um inbox falando, poxa, Lula, mas aí é livro e tal, não deveria ser liberado? Falou, olha, pode ser, mas é crime. Na página dos professores de química, a gente concorda que não. O Emiliano é o dono da página há muitos anos, gente. A página não é do livro, tem gente que confunde também. A página dos professores. Se a Marta Reis está lá e quer divulgar, quer fazer uma live dentro lá, ela faz. Tudo bem, imagina. Não tem problema nenhum. Tá? É uma lei que a gente concorreu à lei. Bom, não sei se existe concordar com a lei, né? Mas a gente cumpre a lei. Quer fazer, faz, mas não aqui. A gente, às vezes, não fica de olho o tempo inteiro, a gente dá um monte de aulas, às vezes eu vejo lá, olha, tá aqui o PDF, eu vou lá e apago. É contra o que a gente acredita, e a gente sabe que o brasileiro, ele vê as leis com aquela coisa da flexibilidade, e eu entendo, de novo, gente, é relacionado à educação, então eu entendo a acessibilidade, mas não dentro da página. Né? Aí a gente fica chateado. Bom, aqui fala, vocês sabem de quais autores estão enfrentando o novo edital para a nova proposta? A gente não pode falar, Emiliano. Nós sabemos, mas a gente acha que não pode falar. Mas o que a gente sabe é que eles estão tendo dificuldade, como os professores provavelmente vão ter dificuldade quando receber esses livros. É tudo novo, é uma reformulação muito grande, é a BNCC, é o PNLD mudando, é o ensino médio mudando, tudo ao mesmo tempo e, na minha humilde opinião, não de forma muito integrada. Então, vai ser complicado. Bom, o pessoal aqui colocando, gosto de usar os materiais do site do Emiliano. Isso aí, ó, eu coloco muito material lá no meu site e ele quando eu coloco no meu site, ele é gratuito, né? Então, como eu sou o autor, eu consigo colocar esses materiais que não estão vinculados ao livro, lembrando que é a editora que tem os direitos, não somos nós. Então, mesmo se eu quisesse colocar, eu vou botar o meu livro aqui, enfim, não pode. Por contrato, a gente não pode. Bom, eu acho que vamos se encaminhando aqui para o final, né, Luiz? Não tem pergunta mais legal, mais assim... Especificamente, que o pessoal vai colocando comentários, basicamente comentários, umas perguntas específicas. O Enem vai mudar? Então, não sabemos, ninguém sabe como vai ser o Enem. Inclusive, não sabemos se vai ter Enem, né? Porque é toda uma projeção baseada num ambiente de pandemia. O ministro confirmou a data normal, sem adiamento. Então, tudo vai depender de como essa pandemia vai se desenrolar. Mas eu acredito que o Enem vai continuar com a mesma visão. Talvez depois de algum tempo, com a BNCC implantada, que mude. Porque uma mudança no Enem implica uma mudança no banco de dados de questões. Então, não é uma mudança de um ano para outro, é uma mudança gradual. Deixa eu ver aqui. Tentar responder perguntas aqui, que tem muitos comentários. Tá. Aqui. Quanto custa essa coleção? Então, vamos lá. Uma coisa que os professores perguntam muito, eu quero comprar. Bom, você pode comprar. Se você for no site, por exemplo, sei lá, da Saraiva, Americanas, qualquer site que vende livros, eles vão vender o livro. Esse livro, o último aí, Luiz, mostra para nós. Você sabe? O volume único, sabe o preço? O volume único, sim, em torno de 200, 230 reais, aproximadamente. É um livro que tem vários segmentos, né? Ele não é só um volume único, ele é ele chama volume único, mas ele foi dividido, deixa eu mostrar, em 3 pedacinhos, bem fininhos, ó. Isso. Esse é o 1, aí eu estou mostrando a parte 2. Aí depois tem a parte 3, então é um volume 1 dividido em 3 partes. Basicamente é um livro seriado, só que bem fininho, ó. Então isso ajuda para os alunos levarem. Outra coisa que eu queria comentar... Tem muitos cadernos complementares, né, Emiliano? O caderno do Enem... ele tem vários acessórios. Então ele tem esse caderno aqui de revisão, com toda a matéria condensada, aquelas escolas que gostam de fazer revisão para o Enem, para o vestibular. Tem o caderno do Enem com questões inéditas e elaboradas pela editora. E também tem, esse aqui é a questão que eu queria esclarecer,
Para o professor que ganha o exemplar do professor, né, ele tem o caderno BNCC e os itinerários formativos. Só que isso só vai para a versão do professor, que não está à venda. Então, por lei, a versão do professor ela não pode ser vendida. Tanto está na capa aqui, ó, não pode ser vendido separadamente. Quer dizer, quem acha para comprar, vai comprar só os 3 volumes do aluno. Mesmo a do PNLD, gente, que é ilegal vender também, porque é o governo que compra e distribui para as escolas, tem no Mercado Livre e tal, o pessoal vende. O pessoal recebe na escola e vende. Então, você até encontra alguma coisa ali, né? Mas a gente não tem. É engraçado porque a gente recebe bastante mensagem sobre isso, como se nós escolhêssemos quem vende, para onde vende, para qual escola vai. A gente não tem acesso nenhum a isso. Pelo contrário, nós somos totalmente excluídos dessa parte. Essa parte é governo e editora. Quem decide quem vai visitar qual escola é a editora, quem decide qual livro vai para a rede pública é o governo, a rede particular é que é mais aberta, mas a editora é que escolhe para que escola eles vão mandar o livro. Olha, vocês têm interesse? O autor é o último nessa fila, mas como nós que estamos na linha de frente, é a gente que recebe mensagens assim, poxa, vocês não querem que o livro... Por que eu, da rede pública, não posso? Não é? É o governo. Não somos nós, não. Imagina que a gente não ia querer, né? Uhum. Tem comentários, perguntas aqui. O pessoal diz, nossa, tô velha. Era o Feltro e meu dicionário. Outro colocou aqui, eu estudei pelo Sardella, hoje certamente não o consideraria como uma possibilidade. Nada contra, apenas não o consideraria. Tua fala faz todo sentido, Emiliano. Então, essa ideia, né? Você se formou com um livro... O tempo passou, as coisas mudaram, mas o pessoal quer... É como se fosse... Até eu li uns artigos que falam do saudosismo, né? A gente sempre pensa que no nosso tempo era melhor, na nossa infância. Então, é uma visão que se aplica em outras áreas, né? No caso de livros, os professores estudaram com os livros e achavam que naquele tempo era bom. Enfim... Tem coisa aqui interessante, Emiliano. O Marcelo falando que está pedindo para a editora há um tempão, então talvez ele tenha perdido. Marcelo, às vezes, você pede o livro e eles não mandam, porque você não é um adotante em potencial. Tá? Nós não temos nada a ver com isso. Ou porque você pediu um livro que é destinado à rede particular e você dá aula na rede pública, ou porque a sua escola usa um material que não vai abandonar, que a editora sabe que você não vai abandonar, um sistema de ensino ou um outro livro de química que o divulgador acha que não tem chance. Por isso que a gente fala, vocês têm que insistir bastante o pedido para direto para a editora, para o telefone 0800, lá procura no site da Moderna, o e-mail da Moderna, mas eles vão te passar por um filtro para ver se você é um potencial adotante. Então tem gente que manda para a gente, eu estou tentando há um tempão e não consigo. A gente sabe. Eu também não entendo muito isso, mas... Olha, por favor, respondam a pergunta da Natanaele Gouveia. Qual foi a pergunta? Gente, não tem como adquirirmos o do professor? Então, não, por lei é impedido, né? Não pode, a lei impede. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente não está... Tem alguém que pode dizer assim, não, vocês estão inventando. Tá aqui, ó, livro do professor, venda proibida. Então, já vem um selo mostrando que esse livro não pode ser vendido. Então, é ilegal, né? Bom, o que pode acontecer, e acontece, né, Emiliano, é um professor que por algum motivo recebeu essa coleção e não usa para nada, e aí ele põe a venda na internet. Aí você procura lá na internet. Como a internet é meio terra de ninguém, o cara acaba encontrando um ou outro, né? Mas não pode, né? Não é legalizado isso. A gente não tem e a gente não tem acesso nenhum a esse tipo de coisa. Eu adoraria que a divulgação de uma editora tão grande levasse os livros independente de que se a escola usa isso, porque hoje você está na escola X, que usa sistema de ensino, amanhã você está na escola Y, que usa um outro livro. E se você conhece, existe a possibilidade. Se você não conhece, a possibilidade não existe. Então, a gente também não entende direito a logística de divulgação, mas nós não temos acesso a isso. Alguém perguntou se nessa situação a gente também não pretende mudar de editora. Melhor deixar em sigilo, né, Emiliano, que a gente gostaria de fazer, né? A gente tem muito
pouco muito pouco flexibilidade de decisão em todas as áreas. Pouca autonomia, exatamente. A gente pode dizer que tem muita editora interessada na gente, mas a nossa editora não tem interesse na gente. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, sabe? Você tem um ótimo jogador, o técnico não gosta e deixa ele no banco. Mas todos os outros times querem comprar. Mas aí também fala, mas também não vou vender. É uma coisa louca. Nós não temos acesso a esse tipo de coisa. Se a gente tivesse domínio dos nossos caminhos, seria bem interessante. Eu, por exemplo, não entendo por que uma editora não aproveita uma versão dessa. A gente poderia fazer uma versão dessa para o mercado. Não há interesse. Tem muitas coisas que a gente não sabe mesmo, nessa aqui não. Vamos ver, Natanael. Você mais se provar dos professores. Não adianta, é a lei, Natanael, o que a gente acabou de falar. Uhum. Olha lá, também solicitei do professor e não chegou. Uhum. Pois a Natalé está pedindo aqui, se eu consigo comprar, vai faltar só a parte que é exclusiva para o professor, que é o manual lá, que entra aquela parte da BNCC, né? Mas o resto vem normal. Tem que comprar, né? Que não fazer o quê? Não é barato, mas eu acho que vale investimento. Vale muito. O livro, gente, não é porque é nosso o livro e tal, já fiz alguns trabalhos que a gente olha e fala, ficou mais ou menos, mas esses dois livros, o do PNLD e esse último para o mercado, que são, assim, um é para esse professor e o outro é para este professor, assim, são caminhos diferentíssimos, mas ele agrada os dois. O professor mais modernizado, mais antenado, adora esse livro de PNLD. E o professor ultra clássico adora esse livro, que os poucos que a gente conseguiu fazer chegar na mão do professor, a escola acabou adotando e tal. Então, vale o investimento. Ou, em último caso, vai na editora e fala, alguém me mostra o livro? Deixa eu ver aqui dentro da editora, que eu estou querendo adotar na minha escola. É muito importante ligar e falar, eu sou da escola tal e eu sou um adotante em potencial. Eu gostaria de, talvez, usá-lo no ano que vem, que para a editora sentir que há uma chance. Se a editora não sentir essa chance, é complicado. Você usa o sistema de ensino tal e não vai abandonar, porque o teu contrato, eles sabem tudo. O teu contrato vai até 2025, sabe? Então, vocês têm que mostrar, tendo interesse, que vocês são prováveis adotantes da coleção, se vocês gostarem dela. Aí a editora te dará mais atenção. Bom, tem perguntas mais antigas aqui relacionadas ao Enem, né? Então, a divisão do Enem não são 15 questões de química? Sim, são 45 de ciência da natureza, então mais ou menos dá 15 para cada disciplina. Aqui fala para explicar um pouco mais sobre a questão da junção das disciplinas biologia, física e química no próximo PNLD. Então, é mais ou menos isso, tá? Não sei quem é que fez a pergunta aqui, que não aparece o nome, mas os próximos livros não virão por componente curricular. Então, vai ter um livro, serão 6 volumes, que serão distribuídos nos três componentes curriculares. Podem existir várias propostas de integração entre essas 3 áreas, mas não vai ter mais o livro separado. É mais ou menos assim que vai funcionar. Com a mudança no formato para ciências da natureza, não mudaria a organização da divisão das questões da prova? Olha, eu acredito que não, porque a prova já é por área. Então, na verdade, seria mais uma atualização. Os livros vinham por componente curricular, agora os livros são por área. Então, acredito que não vai mudar, não. Luiz, quer responder alguma pergunta aí, as últimas? Se eu consigo ler alguma aqui. Do Hélio. Teve algum conteúdo que vocês não abordaram no livro de vocês? Depende do que você considera conteúdo e depende de qual livro que você está falando. Se a gente pensar conteúdo naquela coisa tradicional de toda a química, vamos chamar assim, do ensino médio, esse último, que é para o mercado particular, não há nada de fora, né, Emiliano? Não há nada de fora. Exatamente. Para o PNLD, a gente sempre tem que dar uma encaminhada, alguma coisa tem mais, alguma coisa tem menos, alguns assuntos não são muito, não tem nem espaço, né? Mas os livros de mercado, eles contemplam tudo. Eu acho que aí que entra o professor, ele não precisa ficar amarrado ao livro, né?
Mas, sem dúvida, quando o livro é para o mercado particular, ele é mais, entre aspas, completo. Tá? Eu sei o que você quer dizer, por isso que eu estou usando a expressão completa, porque eu não concordo com ela. Para o PNLD, aí às vezes a gente não consegue abordar algumas coisas como gostaríamos, por falta de espaço e porque tem uma linha pedagógica a ser seguida que não é conteudista mesmo. Então você não vai ver exercícios milhões de nomenclatura orgânica, porque o livro nem passaria. O pessoal reclama, eu não vi esse assunto, não vi, tem assunto que não pode ter. Se tiver, não passa pela avaliação mesmo, porque não são assuntos considerados adequados para o ensino médio. Tem bastante gente, Emiliano, ó, tá aumentando o número de pessoas aqui. O pessoal entrou mais para a parte da metade para o final, né? Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber se neste último foi abordado cromatografia e destilação por arraste. Já vi esses conteúdos sendo cobrados. Olha, se não me falha a memória, a gente comenta, mas como são assuntos bem específicos, inclusive fogem até o estudo do ensino médio, né? Então, e também por uma questão de espaço, porque é um volume único. Então, em razão de todos esses argumentos, eu acredito que a gente não tenha, né, detalhado tanto. E lembra, Emiliano, que além de ter um espaço reduzido, esse volume único, era também a encomenda da editora que a ênfase fosse para uma quantidade gigantesca de exercícios. Sim. Então, a teoria tem que ficar ultra resumida mesmo. E uma pesquisa de mercado mostrou que era o interesse. Sim, os professores gostam muito que a teoria seja resumida e que haja muitos exercícios, mas que não, entre aspas, não falte conteúdo. Não pode faltar conteúdo. Isso não falta. Realmente é um livro bastante completo, mas enxuto e com listas de exercício daquelas, sim. Não podia ter menos que 100 por capítulo. Até a velha sessão desafio a gente colocou. Sessão desafio. Então, ele é um livro extremamente nesse contexto que os professores costumam colocar, conteudista. Não fica nada de fora. Nada. Agora, no PNLD é totalmente diferente, gente, as regras. Você nem pode colocar. Tá? Você tem que selecionar muito bem, com muito cuidado, senão você não passa. Tanto que eu esqueci o número, mas eu acho que eram cerca de 20 coleções inscritas de todos esses autores que sempre aparecem aqui. Vocês acham que eles não entraram no PNLD porque eles não queriam? Eles não passaram. Então, teve tapetão também. Teve umas 15 reprovações desses que vocês falam, cadê o livro mais legal de todos? Não passou, né? E teve tapetão também, teve tapetão. Né? A gente passou de primeira com muitos elogios, diga-se de passagem. E por gente muito gabaritada, a avaliação foi feita por gente muito gabaritada. Uhum. Ó, por exemplo, um capítulo que os professores adoram, que é o cálculo estequiométrico. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Cálculo estequiométrico tem 106 questões. Então, eu vou mostrar a 106ª questão. Tá aqui, ó. Num capítulo só. Inclusive, a gente fez isso por conta de tanto o pessoal pedir, para ficar claro que tem muito exercício, a gente pediu para numerar todos os capítulos do 1 ao... Eu acho que nenhum capítulo termina antes do 100, né, Emiliano? Que era para mostrar que parece que uma das coisas que mais o pessoal queria era eu quero bastante exercício. E a gente fez uma seleção não por quantidade, por qualidade. Então são 100 e poucos exercícios bons, legais. Não é aquela velha técnica, sabe? X mais 1, 2. Exercício 2. X mais 2, 3. Não. A gente ralou. A gente trabalhou que nem uns malucos, eu, Emiliano e a Patrícia, para poder montar essa coleção, que é uma coleção encomendada para aquilo que os professores pediam. Eu quero todo o conteúdo, eu quero textos muito enxutos, eu quero listas enormes. O livro existe, tá? O que eu acho o mais importante é você saber, ele existe. Se você não conhece, peça para a editora moderna mais próxima da sua casa. É que você vai gostar muito. Agora, o professor que gosta da nossa versão PNLD, não olha. Nem olha, porque não tem nada a ver um com o outro. Tá? São exigências de mercado, né? Então, o PNLD tem o edital, a gente faz conforme, porque senão a gente não passa. Então, a gente pode até, inclusive, perder 1 ano, 2 anos inteiro de trabalho por uma reprovação. Então, a gente tem que se adequar. Não é uma opção.
O Pedro Luiz está falando um negócio que eu também acho, que os exercícios contextualizados fazem toda a diferença. Pedro, eu acho mais. Eu acho que não só o exercício, eu acho que todo capítulo tem que ser contextualizado. Isso é uma coisa que na nossa versão PNLD é claríssima e que a gente segurou na medida do possível no volume único que foi para o mercado privado. Eu também acho. Eu também não concordo com aquelas questões tecnicistas que elas são a questão pela questão, sabe? Aquele cálculo estequiométrico sem sentido. Eu sou meio chato sobre isso mesmo. Sou minoria, que eu sei que muitos gostam mesmo daquele clássico exercício de cálculo estequiométrico. Eu acho super importante que tente o tempo inteiro fazer a conexão com a vida mesmo, de verdade, das pessoas, assim, que aquilo pode mudar a vida de alguém. O Emiliano fez uns textos na parte de medicamentos, assim, legais pra caramba, que todo mundo devia ler antes de começar a opinar sobre Covid, sobre hidroxicloroquina. Deveria ler, porque são livros realmente formadores de cidadão. É que parece que o termo química cidadã ficou pejorativo. Os professores, na sua maioria, veem isso como, se tem esse viés é porque não tem conteúdo. Mas aí eu volto à pergunta, então, o que é conteúdo para você? Porque o conteúdo de aula, o professor pode trabalhar. O que é importante é que o livro te dê um suporte. Se o livro te dá um suporte mostrando que aquilo está de verdade na vida do aluno, eu acho muito interessante. Por isso que eu falo que eu gosto tanto da nossa versão PNLD. Uma pena que ela teve a oportunidade de participar de apenas um PNLD. Porque seria muito bom que esse livro e as suas variações que a gente já estava preparando, uma versão melhorada para ele, para o próximo PNLD, que ele tenha tido só 4 anos de vida. Porque ele é um livro revolucionário. E os professores que se seduziram pela nossa ideia, e foi a minoria, a gente sabe disso, porque ele é revolucionário, e a tendência natural é, não, se é diferente eu não gosto, demora um tempo para a gente se adaptar, né? Eu costumo dizer que eu só comecei a tomar água com gás depois dos 30 anos, né? Eu não queria, eu falo, não gosto desse negócio aí. Eu falo que água com gás é coisa de velho, porque quando a gente é criança, a gente não quer. O que é esses negócios aí, né? E esse livro, quem se seduziu pela proposta, ama. E não vai ter nunca mais acesso a ele. Ele teve um tempo de vida de 4 anos. Com a mudança desse PNLD mixando matérias, ele perdeu espaço. Foi aí que a editora fez uma proposta de utilizar de certo modo e que ficou muito aquém das nossas expectativas. Então, a gente, infelizmente, ele vai ficar assim, marcado como uma grande medalha de ouro, mas numa Olimpíada. A Olimpíada seguinte, não vai. Vou fazer a conexão agora com medalha de ouro. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre a questão da contextualização, né? Olha só para dar um exemplo aqui, ó. A gente começa o capítulo de termoquímica com uma foto de um nadador, que é o Michael Phelps, maior ganhador de medalhas de todos os tempos, né? Das Olimpíadas, a gente estava falando de medalhas aí, né? Para fazer o gancho. É uma contextualização muito bacana, porque se você pega o capítulo de termoquímica, a maioria dos livros lá são os exemplos clássicos. Então, a gente faz uma conexão com uma coisa completamente inusitada. E aí, só para esclarecer a questão de por que citar o Michael Phelps tinha uma dieta quase maluca. Ele comia cerca de 12.000 calorias por dia na sua época de preparação. E aí a gente vai falando, calorias, a energia e tal, e vai desenvolvendo os conceitos a partir de um gancho, a partir de uma contextualização, que em princípio não tem nada a ver, mas quando a gente for ver, tem tudo a ver. Eu já vi casos, Emiliano, de alunos resolverem questões de energia de ligação, acertarem, aí aparece lá um menos 700 kJ, e fala, mas o que é isso? E o aluno não tem a ideia. Eu lembro quando uma coisa que me marcou, no começo da minha carreira, que eu fui dar aula particular para um menino, e ele foi melhorando, ele começou a tirar notas altíssimas de química, e ele tirou 10 numa prova sobre ácidos, que era assim, para classificar em oxiácido, hidrácido, forte, fraco, só aquela coisa bem... Aí eu falei para ele de curiosidade, mas o que é um ácido? Ele não soube me responder. Você tirou 10 numa prova de classificação de ácido, mas você não sabe o que é um ácido. Ele não foi capaz de dar nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Então, às vezes, é aquela coisa, é o conteúdo pelo conteúdo. Então, quando falam, mas tem conteúdo?
o que é conteúdo. O conteúdo pelo conteúdo, às vezes, é mais prejudicial do que o nada. Às vezes a gente pega em cursinho, quando era o meu caso, quando eu era professor de cursinho até ano passado, alunos que a gente preferia que fossem zero de conhecimento, porque o pouco que eles sabiam era um conteúdo tão confuso, sem nenhum sentido na cabeça dele, que a gente não tinha nem como pegar aquilo e levantar. A gente tinha que desmontar o prédio para começar a reconstruir. Era uma desconstrução mesmo para poder começar a construir. É um negócio complicado. O ensino de química é muito, muito tradicional ainda. Por exemplo, agora eu lembrei daquela questão do Enem, não sei se tu lembra, Luiz, aquela que falava que um determinado material podia tirar o cheiro do alho. Lembra que no último Enem? Problemão, é. Uhum. Então, essa questão, por incrível que pareça, aqui na minha região, eu conheço professores que não acertaram a questão porque não conseguiram interpretar a questão. Então, a questão da contextualização, da interpretação, os nossos livros, eles têm um foco muito na interpretação de texto. Então, todos os nossos livros, desde o primeiro até essa última coleção, eles são focados na leitura e interpretação. Então, todo final de capítulo tem um texto de fontes de terceiro com questões de interpretação, que vira até uma atividade para o professor dar para o aluno. Então, às vezes, falta atividade, é só exercício, só exercício. Não, vamos trabalhar a interpretação de texto, leitura de gráfico, leitura de tabela. Eu acho que essa crítica foi a que mais me doeu, sabe? Quando a gente ia visitar as escolas e os professores falavam isso para a gente. Essa foi a que mais me doeu. Falar, o livro de vocês tem muito texto, meus alunos não gostam de ler. Então, eles deveriam gostar. E isso chama ser professor, né? Exato. Então, quando você pega um livro de um capítulo de termoquímica, normalmente eu e Emiliano, eu não sou muito afeito à termoquímica. Se vocês não gostarem dos capítulos de termoquímica nos nossos livros, é culpa do Emiliano, tá, gente? Quando você pega um livro como esse de PNLD e tem toda uma introdução, olha a presença sempre de gráficos de todos os tipos, era o gráfico de pizza, era o gráfico de barrinhas, a gente tinha tudo que é tipo de tabela. E o professor falava, eu olhei assim, achei que faltava conteúdo, aí já me dá aquele desânimo, sabe? E tem muito texto, os meus alunos não gostam de ler. Sabe como na minha cabeça traduz isso? Quem não gosta de ler é você, né? E você está passando isso para os seus alunos, porque eu acho isso uma atividade sensacional. Sensacional. Olha, nós vamos começar a estudar eletroquímica. Só que antes vocês vão ler um texto de 3 páginas que contextualiza a eletroquímica. A eletroquímica do PNLD acho que foi mais sua também, né, Emiliano? Então você vai pegar lá, aí você vai ver o que o cara fez, meu. Eu só lembro que eu tinha achado demais, eu não estou achando aqui. Mas é um capítulo, ó, já de transformações químicas e energia elétrica, todo histórico. Que alguém perguntou sobre o histórico que a gente pesquisou muito, nós fomos atrás dos trabalhos originais, caí até em trabalho de Lavoisier, gráfico. Quando alguém me fala, pô, mas meu aluno não sabe ler esse gráfico, mas ele devia saber. É aí que entra a função do professor, né? Então, vamos ler juntos. Então, a minha interpretação, quando eu ouvia isso, era... O professor falava uma coisa, mas ele estava pensando outra. Ele estava pensando, eu vou ter que sair da minha zona de conforto e dar minha aula que eu já estou acostumado e vou ter que ler, eu não sou professor de português. Teve só um que teve, assim, que falou claramente para mim, eu não sou professor de português para ficar lendo e interpretando o texto com os meus alunos. Mas, gente, quem aqui, professor atuante em sala de aula, como eu, Emiliano, não falou para o seu aluno pelo menos uma vez essa semana, ainda que estejamos online, lê o enunciado. Leia o enunciado. Eles não leem o enunciado. Né? Isso é um hábito de leitura que os alunos não têm. Então, essa crítica, ela me magoava muito, porque a ideia era exatamente essa, construir no aluno a vontade de ler, ao mesmo tempo em que ele tem que ler e interpretar, ele já se situa sabendo. Quem nunca ouviu, por que eu tenho que saber isso? Esses textos acabam com essa pergunta, fala, para você entender como funciona isso, aquilo. Ele pode até não ter interesse em entender, mas está ali. Então, porque às vezes, para mim, isso é real. Por que eu tenho que saber isso? Falar, meu, desculpa, cai no vestibular. É horrível, não é uma resposta horrível? Eu acho.
Por que o aluno tem que saber calcular o ΔH pela energia de ligação, no caso específico? Então, às vezes, começa mesmo a se perder um pouco. E essa coisa enraizada é difícil de quebrar. A gente tenta, mas todos os nossos livros têm um pouco, claro, essa versão para o mercado mais recente, um viés menor nesse sentido, mas o texto está sempre lá. A questão de interpretação de texto está sempre lá. E a gente montou de um modo que o professor mais tradicional, ele pode pular. Falar, então, esse texto que está no fim, que aí a gente pôs no final, a gente não pôs no início, né? Falar, isso, olha, gente, isso aqui é leitura, quem quiser faz. Então, é um livro que ele é todo preparado para agradar, ele pode ser modulado a agradar diversos tipos de professores, que foi o pedido da editora mesmo. A gente achou que era algo válido, assim. Tem um limite que a gente aceita, né? Mas cabia. Vê, você tem alguma pergunta aí, Emiliano? Estou lendo aqui. O Ricardo está falando. Se o aluno não lê o gráfico, precisamos ensiná-lo a interpretar. Esses textos são de grande valia para isso. Exatamente, Ricardo. Essa era exatamente a proposta. E, ao mesmo tempo, foi um dos principais problemas que a coleção enfrentou. É um livro que exige muita leitura e interpretação. Então, eu uso esse que tem textos bem menores e, olha, tem 110 questões e não 72 como os de vocês. Só que ninguém foi ver a qualidade da nossa questão, que nós que tivemos que criar tudo, porque a editora não queria questões de vestibular. Então, tem questões que... Lembra que foi para um avaliador da USP lá, e o de equilíbrios, né? E veio falando, olha que legal, claramente o autor leu um livro tal sobre obstáculos epistemológicos do ensino de equilíbrios químicos e tal, que ele mostra claramente na pergunta para o aluno entender que um equilíbrio não são dois compartimentos. O que era a maior qualidade, às vezes, se transforma no pior pesadelo. O Emiliano e a Patrícia foram para o Nordeste e tal, e ouviram bastante isso, Emiliano. A gente teve críticas sobre coisas que a gente não tem decisão, como, por exemplo, o livro vem com as respostas. Coisas que a gente, infelizmente, não tem voz em relação a isso, né? Eu já vi vários professores dizendo assim, gostei muito do teu livro, mas ele vem com as respostas, então eu não vou adotar. Poxa, a gente não tem... É difícil contentar todo mundo. Outras coisas que a gente ouviu também, mas tal conteúdo a gente vê no primeiro ano aqui. Então, o currículo também ele é muito diversificado. Então, na nossa proposta, por exemplo, a gente botou radioatividade no terceiro ano. Por quê? Porque encaixava com as temáticas. A gente fez um capítulo só sobre medicina, aí entra a radioatividade. E a gente também fez um capítulo com energias alternativas, aí entra a energia da fissão nuclear. Então, os assuntos, os conteúdos, eles foram organizados de acordo com os assuntos. Então, cabe o professor comprar essa ideia, né, da contextualização do início ao fim e reordenar os conteúdos. Não tem problema você fazer determinados conteúdos, obviamente, né, numa ordem diferente. Muda um pouco a sequência, né, Emiliano, que era uma das críticas, que sequência diferente, mas, a priori, o professor pode dar até a mesma aula que ele está acostumado a dar, mas ele pode pedir para o aluno ler e ele reordena só. É o que eu falo, às vezes é muito arraigado, assim, eu não quero mudar nem a ordem. A gente foi criando, por questões temáticas, mudar um pouquinho a ordem, mas algo que faz sentido total. Que às vezes você põe um capítulo isomeria e fica discutindo isomeria. E fala, por que eu estou discutindo isomeria? Quando você pega a nossa versão PNLD, ela está sempre inserida dentro de um contexto muito claro. Então isso é muito interessante. Era uma das que a gente achou que seria uma grande qualidade. E é aquilo que eu comentei que nem todo mundo estava no começo, né? Os especialistas na área, que fazem trabalhos científicos e os congressos, todos elogiando muito. Mas isso não é, às vezes me lembra assim, grandes músicos que não são reconhecidos pelo grande público, né? O que a música que vende bastante, às vezes é aquela que tem 3 acordes, né? Então, dá para fazer coisa muito boa com 3 acordes, né? Que o diga o Nirvana. Dá para fazer coisa muito boa com pouca coisa e criatividade, né? Mas aqui era complicado a gente ouvir isso, era complicado. Eu tinha lido alguma coisa que eu queria comentar, mas eu esqueci.
Luiz, estou pedindo aqui sobre o sorteio. O que tu acha? Temos 1h46 de live. Foi muito longe, né? Então, vamos lá. Eu queria lá? falar alguma coisa, mas eu esqueci o que era, então deixa pra lá. Pergunta aí, aliás, responde aí quantos tu acha que se inscreveram no site? São 3 dígitos. Para mim? Quantos se inscreveram para vir? Foram lá no site, botaram o nome e e-mail. 110. Quase. 122. Então, nós temos cerca de 122 pessoas que se inscreveram para ganhar a coleção. Então, como a gente vai fazer? Só para explicar aqui, para não ter depois reclamações. Eu tenho um site aqui que é o CRI Sorteios. Então, eu posso até compartilhar. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Emiliano é um mago da informática, gente. Vocês não têm ideia do que esse cara é capaz. Peraí. Eu estou tentando, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela e manter a gente. Quando você tenta, eu vou responder para o Pedro de novo. Qual a carga horária semanal proposta? Pedro, a gente não se preocupa muito com isso, porque a variabilidade é tão grande de uma escola para outra, de uma cidade para outra, de um estado para outro, num país tão grande, que a gente acredita que o professor tem que ter esse cálculo. Né? O quanto ele tem, ele pega e faz a programação em cima do que ele tem de disponibilidade, porque a variabilidade é muito grande. Você vai encontrar escolas públicas, talvez, com 1 aula de química por semana, e escolas particulares com 7 aulas de química por semana. Então, é muito difícil a gente preparar uma coleção pensando nisso. A gente tenta fazer algo que o professor consiga se adaptar. Beleza. Então, Luiz, tá me ouvindo aí, Luiz? Tô te ouvindo. Aqui eu tô vendo aqui se eu consigo ler alguma pergunta, mas é difícil. Tá. E só aparecem as últimas, né? Mas foi bem legal mesmo, assim. Achei que foi muito mais legal. Não imaginava que o pessoal se interessasse tanto, ainda bem. Espero que todo mundo tenha assistido desde o começo para entender um pouco dessa coisa de o que é o livro do mercado privado, o que é o livro do governo. Os autores têm 0 de mão de decisão. A gente só segue a estrada que é estabelecida pelo governo e pela editora. Exatamente. Bom, eu vou aqui preparando o sorteio, tá? Então, não sei se já está aparecendo aí na tela, deixa eu ver. Como diria a Datena, né? Na tela. Põe na tela, a enchente de São Paulo, põe na tela. Agora, então, na tela, o Emiliano vai colocar ali o número do sorteio. Vamos ver quem já morreu. Põe agora na tela, Emiliano. Vamos ver quem ganhou aí. Assim, são 122 pessoas que se cadastraram, tá? E um dos critérios é que a pessoa que foi sorteada, ela tem que estar assistindo a live. Então, eu vou fazer a pergunta aí. Só dando um joinha para o comentário da Núbia. Opa. Exatamente, Núbia. Beleza. Então, assim, eu vou fazer aqui o sorteio. É um site que gera números aleatórios. Ele vai gerar um número entre 1 e 122, que a gente tem 122 pessoas que se cadastraram. Vou pegar aqui a coleção novinha para o pessoal ver. Exatamente. Essa eu consegui só ajoelhar, gente. Eu ajoelhei e aí me deram uma. Tá fechada, ó. Tá bonitinha. Quem ganhar, fala. Eu não gosto disso, mas pedem para autografar. Quem ganhar, fala se quer que autografe, tá? Ou só eu que vou mandar, né, Emiliano? Você não vai mandar? Pode ser. Eu vou poder autografar. Tá aqui, então. Ó. Tá separadinha. Vamos ver quem é o dono dela. Então tá. Vou fazer o sorteio, hein? 1, 2, 3 e foi. Então, o número sorteado é o 62. 62. Sabe quem é o 62, o mago da informática? Então, agora eu vou consultar aqui na minha lista de inscritos quem é o número 62. Só um minutinho. Você consegue mostrar aí na tela? Consigo. Eu só vou ter que parar. Na tela, vamos ver se isso aí não é sacanagem.
Sim, quem ganhou foi o Emiliano lá de Caxias do Sul. 62, hein? Então, deixa eu compartilhar essa tela aqui, que é a tela onde tem os inscritos. Ó, tá moderno o negócio aqui, hein? A Carol falando que a coleção é linda. Carol, modéstia à parte, os autores são feios, mas a coleção é linda mesmo. Ó, e o famoso LSD, Leandro S. Dias, velho Leandro. Parabéns, pessoal. Fico feliz que a galera tenha gostado. Eu adorei também. Emiliano é parceiro. O Leandro já é parceiro. É daí do Sul também, né? O Leandro é alegre, né? Aham. Ó, o grande ganhador, não sei se está assistindo a live, tem que estar assistindo a live, é o Hélio de Ângeles Nicole da Silva. Eu respondi uma pergunta dele. Você tá aí ainda, Hélio? Tem que estar aí. Se for embora, perdeu, Playboy. Confirma. O senhor tem 30 segundos para colocar aí nos comentários, senão a gente vai sortear outra pessoa. Hélio, você tem 30 segundos para colocar nos comentários. Estou aqui. Vamos ver se o Hélio tá aí. Se saiu, perdeu. Estou! Tá lá, já vi, ó. Vou até curtir. E vou marcar. Pô, que legal. Conseguimos de primeira. Então, Hélio, ó, tá aqui, ó, número 62, que era o teu número que tu não sabia qual que era. Aqui tem o teu e-mail. A gente vai entrar em contato. Eu sei, Emiliano, mas não consigo, tá? É muito difícil, mas eu tô vendo que o Hélio tá aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Já confirmei. Não, agora então, eu curti. A gente vai entrar em contato através do e-mail com você. Hélio, escreve só para mim, por favor. Onde você mora? Só para eu ter uma ideia de quanto eu vou gastar no correio. É tudo por nossa conta, né? Fala que é São Paulo. Vamos ver de onde é o Hélio aí. Obrigado. De nada, Hélio. Prazer ter vocês aí. Vamos ver. Bom. Ó, o Marco tá com inveja. Então, a ideia, Marco, vamos até dar um spoiler, né, Emiliano? A gente não sabe se vai dar certo, mas a ideia, reforçando aquilo que a gente falou no comecinho da live, que ao contrário do que o pessoal pensa, ó, Hélio, é tua. Pega que é tua, Hélio Tafarel. Ao contrário do que o pessoal pensa, a maioria dos autores se conhece e são amigos. Então, a gente talvez faça aí mensalmente. É claro que a gente tem um objetivo de divulgar a nossa coleção, sim, óbvio. Isso aqui é o nosso filhinho. Eu e Emiliano já temos vários filhos. Mas aí a gente aproveita e discute o ensino da química, que a gente acha que foi, espero que tenha sido proveitoso. A gente sabe que nem todo mundo vai concordar, claro, somos seres humanos, né? Existem várias tendências, vários caminhos do ensino. A nossa é, digamos, um pouco mais alternativa. Mas a ideia é que a gente repita isso com autores amigos, tá? Com outros. Então, chamar alguém de ser protagonista, tem pelo menos 3 que são bem próximos a mim. Chamar a Vera, em breve, quem sabe, se ela se conectar, né? Tentar todo esse pessoal aí. O Tito, dá para chamar facinho, tá no meu WhatsApp. Chamo o Tito aqui também para conversar com vocês. Então, vamos ver se a gente consegue, até para ampliar, para que o grupo não fique essa coisa que acho que vocês percebem, a gente tenta controlar, mas não é fácil. Aquelas perguntas, a gente não... Aluno que quer lição feita, a gente apaga mesmo. É para professor, é para discussão de professor sobre ensino de química. E a gente recebe, às vezes, umas denúncias de postagens que não fazem o menor sentido a denúncia. Apaga isso e você vai lá e vê, um negócio faz sentido. A gente tenta controlar bastante, mas é difícil. Até porque nós dois trabalhamos como 2 condenados, né? Então, Hélio, parabéns! Ó, é isso aí, Hélio. Aproveita e divulga o nosso trabalho, ajuda a gente. Ó, o pessoal tá elogiando, Emiliano. A Carla falando que gostou. Live boa, por mais lives como esta. Então, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar. A gente fica uns minutinhos, mas acho que estamos nos 10. Está legal. Também acho. Legal. Acho. Vamos lá, Luiz? 2 horas, né? Previsto 1 hora, ficamos 2 e teria muito assunto aí para bater. Aí, ó. Então, as próximas lives a gente vai avisar com antecedência e a gente espera também que os próximos autores que vierem aqui, a gente vai tentar arrumar mais alguma coleção nossa,
mas os próximos autores também podem sortear suas coleções e aí todo mundo fica feliz. É isso aí. Você faz o contato com ela, Emiliano? Você tem como? Sim, pode deixar que eu pego o endereço dele direitinho por e-mail, tá, Helio? Fica tranquilo aí que a gente vai entrar em contato. Vai dar um jeito de fazer a coisa chegar aí até você. Então tá, tudo de bom. Até mais. Então vamos indo. Valeu, galera. Obrigado pela participação, pela paciência. É isso aí. Qualquer coisa, mensagem no grupo aí que nós estamos por aí sempre. Falou. Tchau. Obrigadão pela paciência. Tchau.